Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Bem, nessa aula nós iremos tratar, uma continuação no nosso curso de Evolução dos Conceitos da Física. Nessa aula nós iremos tratar do modelo de Ptolomeu, né? Então, até as aulas passadas, nós passamos por o início, né, de vários conceitos da física, né? E que culminou ali no apanhado geral, né, sobre a física aristotélica, né, de uma maneira geral. Nós passamos bem superficialmente sobre a física aristotélica, mas deu de perceber algumas ideias do mundo, de como que era a visão de Aristóteles, que foi a física que perdurou por mais de 1000 anos. Então, ainda dentro do modelo geocêntrico de Ptolomeu, a física utilizada é a física de Aristóteles, é a física aristotélica, tá? E dentro do modelo astronômico, né, cosmológico de Ptolomeu, então nós vamos observar essa astronomia matemática de Ptolomeu casada junto com a física aristotélica, tá? Então é isso que dava o suporte. A física aristotélica dava o suporte nos conceitos, na visão de mundo, né, no contexto da época, junto com a astronomia matemática em si. Tudo bem? Então é um modelo que a evolução dele demorou, no mínimo, jogando aqui por baixo, né, mais de 500 anos, né, de 5 séculos para ser desenvolvido, né, desde as primeiras tentativas, né, e que se consolidou num modelo extremamente complexo com Ptolomeu, né? Então, nós vamos pincelar um pouco alguns nomes e algumas ideias básicas a respeito desse modelo, que é um modelo bastante complexo, mas após isso, após o modelo de Ptolomeu, nas próximas aulas iremos evoluir, né, passando as mudanças de conceitos, como Copérnico, né, já um modelo geocêntrico, modelo heliocêntrico, e depois seguindo avante até chegar aos dias de hoje, né, com os modelos cosmológicos atuais, né, nesse curso de evolução dos conceitos da física. Ok? Então vamos lá, pessoal, para a nossa aula de hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Então, nesta aula, agora vamos trabalhar com o sistema de Ptolomeu, né, dando continuidade no nosso curso de evolução dos conceitos da física, né? Então vamos lá. Nisso aqui, nós temos quem o nome dele é Cláudio Ptolomeu, né? Ele viveu aí do ano 100 ao ano 170, né, depois de Cristo, e na cidade de Alexandria, tá? Eu vou destacar aqui, colocar em destaque, né, são duas obras, né, de Ptolomeu, que é essa daqui, que é o Almagesto, e o Tetrabíblios, tá? Então essas duas obras eu coloco em destaque. O início do nome sintaxe matemática, né? Depois foi traduzido para ficou o nome final Almagesto, né, no português, no castelhano. Bem, a primeira obra é essa obra de astronomia, e essa daqui é de astrologia. Inclusive vou fazer um contexto um pouquinho para a gente analisar de forma muito rápida, né, essa obra de Ptolomeu, que é o Almagesto, que é o Tetrabíblios, né, que é uma obra a respeito de astrologia, tá? Ptolomeu também trabalhou em muitas coisas, tá? Vou citar algumas aqui: astronomia, né, e astrologia. Essas duas coisas, na verdade, eu vou explicar um pouco melhor, mas essas duas coisas não tinha muita distinção entre astronomia, como hoje nós enxergamos astronomia uma coisa, né, do ponto de vista científico, e astrologia é algo que não é científico, tá? Isso daí lá na época de Ptolomeu não era assim, né? Inclusive foi Ptolomeu que colocou a astrologia de uma forma mais consistente para a época, tá? E geografia, ele trabalhou também, ótica, harmonia. Então, Ptolomeu foi um grande cientista, né? um grande sábio. Ele conseguiu fazer muita coisa, tá? Ele tem os livros que são Hipóteses do Planeta, Fases das Estrelas
fase das estrelas fixas, tratado de ótica, compostos 5 livros de reflexão, refração, cor, espelhos. Então ele fez muitas coisas, tá? Ptolomeu provavelmente viveu aqui na antiga Grécia. Ele nasceu, né, na antiga Grécia, né? Só que viveu em Alexandria, tá? Isso daqui foi usando a maioria dos registros históricos e dos historiadores concordam com esse ponto, tá? Aqui é um ponto importante a gente lembrar desse caso fatídico lá, que é da Biblioteca de Alexandria, tá? Que foi nessa época aí, né, de Ptolomeu. Então, olha só, no ano de 47 a 48 aproximadamente, anticristo, houve um incêndio lá na Biblioteca de Alexandria, né? Aí colocaram fogo, né? Só que devido aos pergaminhos, eles não estavam todos lá por sorte, né? Não ficavam todos na biblioteca, eles ficavam espalhados pela cidade. E aí, devido a isso, por muita sorte, sobrou muito material, muita coisa ainda, né? Esse material. E então a Biblioteca de Alexandria ainda ali em Alexandria, era um porto de conhecimento, e a biblioteca era o ponto central, né? Até o ano de 400, né? Aí no ano de 400, 400 anos depois de Cristo, o imperador Teodósio, né, que é de Roma, condenou o fim da biblioteca por motivos religiosos. Okay? Então, nessa época aqui de Ptolomeu, ainda ele não pegou a biblioteca completa, né, mas ele pegou a biblioteca ainda com muito material, com muita coisa. Então ele conseguiu fazer uma revisão de tudo que existia de astronomia para montar o modelo, né, um modelo cosmológico geocêntrico, né, desde os gregos. Ele conseguiu todo esse material, né. Talvez ele tivesse avançado bem mais, não sabe o que foi que se perdeu nessa Biblioteca de Alexandria. Mas ele fez um apanhado geral de todo o material que se tinha, todo o conhecimento de astronomia que tinha na época. Ele resumiu tudo e formulou as suas tábuas, como nós vamos ver aqui mais para frente. Então aqui, como eu disse, eu vou falar um pouquinho do Tetrabiblos, né, que é o livro mais importante da Idade Média sobre astrologia, né? E esse livro foi feito por Ptolomeu, tá? É a obra do Ptolomeu, o Tetrabiblos. Aí alguém pode falar, mas espera um pouquinho, professor, Ptolomeu é um cientista ou é um astrólogo? O que é isso daí? Astrologia hoje não é ciência. Bem, hoje, né? Hoje não é ciência. Mas lá na época de Ptolomeu, astrologia e astronomia não tinham muita diferença. Elas eram tratadas do ponto de vista científico com o mesmo pé de igualdade, tá? Então, ponto importante aqui da gente destacar que essa relação entre os astros, né? Os astros e a Terra, né? E a Terra. E aí, o que acontece? Esses astros, eles influenciam a Terra. Então, as pessoas observavam os astros, e com essa observação dos astros, via se eles influenciavam alguma coisa aqui na Terra. Então era o que? O movimento do Sol, da Lua, tinha coincidência entre a estrela tal, quando estava do lado direito do planeta tal, que nascia junto com o Sol, nessa época aqui, do outro lado, aí a enchente no Rio Nilo. Então, as datas festivas, né, o ciclo anual, né, do zodíaco. Então, as pessoas observavam tudo, né? Os observadores do céu, astrônomos, astrólogos, né? E nessas observações, eles observavam também entre outras coisas, por exemplo, o nascimento de uma criança. Nasceu quando? Nasceu sobre peixes. Nasceu sobre gêmeos. Nasceu sobre Capricórnio. Ok, então essa era uma coisa importante, que era anotado, né? O zodíaco, né? E a data de nascimento, quando foi o nascimento dessa criança. E aí com isso daí também eles começaram a fazer relação. Um psicopata nasceu nessa época aqui e aconteceu isso. Uma pessoa que tem um tal temperamento nasceu nessa época, tarará, e assim por diante. Quando as pessoas ficavam doentes, né? Ficou doente porque a lua estava sobre não sei o quê.
também era tudo anotado. Tudo isso fazia parte de anotações e correlações quando em relação do que estava acontecendo nos astros em relação à Terra, tá? E esse é um ponto importante, que esse livro aqui, o Tetrabíblios, ele passou a ser um material muito importante para o quê? Para a medicina na Idade Média. Vai lá desde o século II DC aí, de Ptolomeu, né, quando ele escreveu o livro, até vamos 1500 para não jogar muito, DC ou mais. Tá? Então a medicina dessa época aqui era tratada dessa forma. Então o médico, quando a pessoa ficava doente, o médico chegava na casa e queria saber a data, o horário, como que era, quem estava, por quê? Para comparar, né? Se estava sobre Gêmeos, o Sol estava, a Lua estava sobre o Sagitário, como que estava, fazer um mapa astral, né? Relacionado dessa pessoa e junto no momento que essa pessoa fica doente para fazer. E tinha todo um estudo que relacionava a medicina, estava relacionada com a astrologia, a medicina da Idade Média, tá? Então era muito importante estar associado a isso daí. Inclusive, se você depois nós vamos verificar alguns outros casos de pessoas que gostavam de astronomia, que queriam estudar os astros, astronomia, foram fazer medicina, porque em medicina se estudava astronomia, né, na época. Okay? O médico tinha que saber bastante astronomia, ok? Então essa era a que se chama de correlação, né? Uma coisa no céu que aconteceu, nos astros em si, e as coisas na Terra, doenças, coisas, tudo era relacionado dessa forma. Tá? Então dentro deste contexto aqui, né, que nós estamos falando do século, aqui, ó, né, em Ptolomeu, é que nós estamos neste momento aqui tratando, né, no nosso curso de evolução dos conceitos da física, né? Bem, então um trabalho muito importante aqui, que inclusive baseei para olhar esse assunto, que é do Roberto de Andrade, né, o Roberto Martins. O Roberto Martins, ele trata desse assunto, astronomia, astrologia, desse livro aqui, né, que é pouco trabalhado, Tetrabíblios de Ptolomeu, relacionado com medicina, né, e com a física aristotélica da época, que estava compatível. Então, segundo o Roberto Martins, a física aristotélica estava em casamento com o Tetrabíblios aí da astrologia, ok? Bem, então aqui algumas coisas importantes da gente notar é o seguinte, o nome do livro até chegar no Almagesto, né? Ok, acho que ele saiu, vamos voltar de novo. O nome aqui, até chegar no Almagesto, né, vem do grego, né, mathematic, sintaxis, depois passa no árabe, né, Almagestum, e depois vem para o latim, Almagestum, né. Nós chamamos aqui em português do Almagesto, né, Almagesto, encontrou uma grande recepção na cultura árabe, especificamente na época do califa, né, Al-Mamun, que foi em 786 a 833 DC. Quem impulsionou, né, ele impulsionou a Casa da Sabedoria, né, que é essa aqui, ó, lá em Bagdá. Então esse califa, né, aqui árabe, ele, podemos pensar assim, ele criou um observatório, né, para refazer todas as observações do Almagesto, né, do Ptolomeu. Podemos pensar que ele talvez seja um dos primeiros aí, financiamento do Estado, né, um grande financiamento do Estado, né, para financiamento da ciência, né. Foi aí o califa, né, esse árabe, né, para tentar reconstruir todos os trabalhos aí de Ptolomeu. Então, Ptolomeu deixou primeiramente essas tábuas práticas, né? Junto com o livro tem 3 obras, né? E uma delas é essa daí, as tábuas práticas, né? O Almagesto, tábuas práticas, que está para uso no Almagesto, né?
nessa época aqui, né? Aí depois isso aqui foi verificado, isso é uma tábulas verificadas, né? Que são as tábuas verificadas, com todos os dados, né? E os árabes refizeram essas contas aqui, mais ou menos no ano 832 DC. E depois, por final, as tábuas afonsinas, né? Do rei Afonso, né? Que é o sábio, né? Opa, tem um acento aqui, o sábio. Nesta escola que se traduziu o castelhano, né? Então foi importante, né? Para a evolução do castelhano, né? Como uma obra científica do árabe e do grego. Foi traduzido depois. O rei Afonso é 1200 e pouco aqui, 1284, tá? Então, aqui no Almagesto, Ptolomeu traduziu tudo que veio antes dele. Tudo. Unificou todo o conhecimento de todas as anotações do céu, da astronomia. O Ptolomeu organizou tudo isso daí e colocou na sua grande obra, Almagesto. E depois vem os árabes e depois vai passando, tá? Porque a região ali, naquela região romana, né? A igreja, esses materiais aí foram proibidos. Depois voltaram, tá? Então por isso que passa pelos árabes, né? Esse aqui vai passar para os árabes, né? Devido principalmente a uma repulsa da igreja, né? Com partes contra essas obras aí, né? Mas depois elas voltam, tá? Para a Europa, ok? Então, antes da gente entrar no trabalho específico de Ptolomeu, é importante dizer o seguinte: que nessa época aqui, a Terra, já se sabia que a Terra era esférica, tá? Mais de 400 anos antes, né? Que é do Eratóstenes. Esse senhor aqui, Eratóstenes, já tinha calculado que a Terra, o valor da circunferência da Terra, muito próximo dos valores de hoje em dia, tá? E como que ele fez isso? Ele conhecia lá na época toda a astronomia da época. Olha só, esse cara aqui, o Eratóstenes, ele foi diretor da Biblioteca de Alexandria. E lá na Biblioteca de Alexandria, depois que, com certeza, né, o Ptolomeu usou muito material dessa biblioteca, né, de Alexandria, mas o Eratóstenes foi chefe da Biblioteca de Alexandria, né, e era uma pessoa muito conceituada, né, ele fazia de tudo, sabia de tudo, estudava de tudo. E uma das grandes contribuições de Eratóstenes foi o cálculo da circunferência da Terra, mostrando que a Terra não é plana, que a Terra é uma circunferência, e calculou o valor do raio. Como que ele sabia? Por que ele fez a previsão que essa onda é plana dos raios solares? Porque ele sabia na época que se ele levasse em conta esse ângulo aqui de fechamento, que a Terra fosse plana, não batia com os ângulos de abertura, com todos os dados astronômicos que se tinha até na época. Então ele fez a colocação que o Sol não estava próximo, que é uma coisa que ele já sabia, né, que o Sol não estava próximo, e conseguiu encontrar o valor aqui, né? Se você tem um ângulo, ele mandou medir essa distância, tem toda uma história ali que ele pagou a pessoa para viajar, né? Que eram os medidores, né? E essa distância aqui foi em torno de 800 quilômetros, tá? Entre Alexandria e Siena. E então, com isso daqui ele tinha um ângulo de 7,2 graus, com raios paralelos, é o ângulo interno da abertura da Terra. Então, se 7,2 graus você tem 800 quilômetros, em 360 graus, quantos que você tem? A relação é 50, então você multiplica 50 por 800, você vai ter 40 mil quilômetros. Essa é a circunferência da Terra, tá? Calculado já por Eratóstenes antes. Então tem todo um debate, se você discutir isso aqui, tem bastante conta, matemática, ângulo, astronomia antiga, né? Que seria uma aula específica só para debater todos os trabalhos, cálculo de Eratóstenes. Não vamos fazer isso nessa aula aqui, ok? Então vamos para a próxima slide aqui. Olha só, aqui nós entramos já no sistema de Ptolomeu, um sistema cosmológico, né? E isso daqui é importante notar o seguinte, vamos lá, fazer justiça às pessoas que trabalharam antes de Ptolomeu. Eu já falei de Eratóstenes, né? E vou deixar muitos de fora aqui, tá? Esse sistema começou a ser desenvolvido por Eudoxo, na Grécia Antiga, né? Que era o sistema das esferas circunscritas, né? E aí, depois disso daí, passou para Apolônio de Perga, depois foi aperfeiçoado o modelo por Hiparco de Niceia,
depois lá vai chegar até Cláudio Ptolomeu. Então, foi muita gente que contribuiu, né, para até chegar em Ptolomeu. Então, Ptolomeu estava com muitos dados, ele se alçou os ombros de gigantes, de muita gente. Foi todas as pessoas que observaram o céu, que fizeram observações, contribuições, muitos que não são citados na história e que nunca vão ser citados, né, porque já foram esquecidos. E essas pessoas deixaram anotações, tudo, e foi passando para os próximos, né? Tá? Então, e aí é nesse ponto que Ptolomeu entra, fazer esse resumo, essa síntese de tudo isso daí. Entende? Os dados já existiam há muito tempo. O problema é que ninguém tinha a capacidade de fazer uma síntese e montar um modelo na forma que Ptolomeu conseguiu fazer. Claro, todos os outros ali, Ptolomeu foi alçando sobre esses modelos anteriores, Eudoxo e todos os outros, né? E ele foi melhorando, juntou tudo isso daí e conseguiu montar uma síntese do modelo dele, tá? Então aqui tem até um trecho interessante aqui que trata, né? Esse trecho aqui ele mostra o seguinte, né? Que lá no alto, né, existe uma esfera que é chamada de esferas fixas. Então aqui você pode dar um pause aqui e ler o que ele está dizendo nesse trecho aqui, né? As palavras de Geminos. Ele está colocando o seguinte, né? Que essa não é bem assim que as esferas estavam fixas, né? As estrelas estavam fixas na última esfera. Tinha uma diferença, só que para o olho humano a gente não conseguia encontrar, a distância era muito grande, então a gente não achava muita diferença na questão dos ângulos de abertura. Na verdade é isso em astronomia. Então se considera-se que elas estão fixas nessa última esfera. Tá? Bem, aqui é importante também notar o seguinte, que por que o modelo heliocêntrico não foi já colocado antes do geocêntrico? Tá? Então aqui tem um debate. Tá? Nesse momento aqui é importante a gente tratar sobre a astronomia física e a astronomia matemática. Então nós vamos discutir depois lá na frente no modelo heliocêntrico, né? Vamos voltar lá atrás nos gregos, vamos perceber que esse debate já existia, né? Porque para alguns era mais fácil corrigir, ao invés de salvar as aparências, corrigir com o Sol no centro. Mas tinha um problema de compatibilidade com a física aristotélica também. Então existia que você tinha que ter algo físico para fazer a justificativa. E a física, por exemplo, a Terra, no caso que nós estudamos lá na física aristotélica, que na física aristotélica, que você tem a física de Aristóteles, os movimentos naturais, né? Os movimentos que são forçados, né? que não são naturais. Você tem toda uma física que faz justificativa entre a Terra é mais pesada, ela cai, ela vai ficar no centro, né? E como que você vai fazer um justificativo que o Sol, sendo éter, fogo, ele vai ficar no centro? Algo mais leve vai ficar no centro, né? As coisas mais pesadas, elas caem e ficam no seu lugar natural, o centro. As outras coisas mais leves vão ficando em cima em camadas. Esse é um dos argumentos de Aristóteles, que a Terra seria esférica e não plana, porque a geometria ia sendo as coisas mais pesadas no centro e depois as mais leves por cima. Então essa seria uma ideia da física aristotélica. Tá? Então nós vamos discutir isso daí, que até hoje tem muita gente ainda que ainda está na física aristotélica, né? Principalmente densidades, fluidos, né? A pessoa entende ainda dessa forma. Mas era a física que tinha que estar compatível. Então a astronomia não poderia estar incompatível com a física. Então tinha que estar em compatibilidade uma com a outra, ok? Então, só que para isso daí era necessário, né, na astronomia matemática, salvar as aparências, tá? Então aqui, por que salvar as aparências? Porque aparecia anomalias, né? E essas, se você tem lá, chama a segunda anomalia, né? A da retrogradação, uma outra anomalia, que é a anomalia
que consiste do fato transcorrido entre duas retrogressões, né, dos planetas durante o zodíaco, né, no ano inteiro, e a variação do brilho dos planetas. O pessoal também sabia o seguinte: quando você viu uma fogueira muito longe, o brilho dela era menor. Quando ela está mais perto, o brilho é maior. E isso acontece com os planetas, já observado há séculos, milênios. Então, eles sabiam disso. Não tinham como fugir disso. Então, como explicar essa questão que os planetas estavam mais distantes, mais próximos? Então, você tinha que ter argumentação. E, ao mesmo tempo, colocar os movimentos circulares. Porque era essa a física de Aristóteles, né, que era o movimento perfeito, né, que é o círculo, né, de Platão. Então você tinha, desde os pitagóricos, né, você tinha que explicar o movimento dos astros, tudo com que eles são perfeitos, né, estão lá no éter, são perfeitos. Lembra da física aristotélica e da parte platônica que nós discutimos. Então essa ideia vinha desde os pitagóricos. Você tinha que colocar em movimentos circulares. Então, como casar a realidade que eram as tábuas de observação de séculos que não batia com os círculos, né? E que tinha que estar de acordo com a física da época, que era a física aristotélica, que a Terra tinha que estar no centro, era o mais pesado. Então, é um casamento naquele contexto, tá? Que tinha que estar relacionado uma coisa com outra, de forma consistente. Tá? Então, aqui nós temos os epiciclos, né? Que foi a ideia para salvar, né? Você tem, e não foi de Ptolomeu, tá? Então você tem um epiciclo, a Terra está no centro e aqui está o planeta, e o planeta ele vai fazendo um movimento com o centro dele aqui no deferente, né? E o deferente vai fazendo esse outro movimento aqui, tá? Então o movimento do planeta vai ser algo assim, tá? E aí você tem também o excêntrico. O excêntrico é o quê? Aqui está a Terra e aqui está o Sol. O Sol não está movimentando. Aqui o Sol está movimentando com velocidade constante, mas em relação ao quê? Em relação a esse centro aqui, não a Terra. Tá? Então é uma outra surpresa também, quando você vai olhar com um pouco mais de profundidade o modelo de Ptolomeu, nós percebemos que o Sol não gira em torno, né, da Terra em si, né, que é o centro ali. É sim, em torno da Terra, mas com velocidade constante é em torno de um outro centro que não é na Terra. Inclusive uma distância bem grande. Então eles, com todas, tudo isso daqui para casar os dados, né, tinha que estar de acordo, os dados, as tabelas, né, com o modelo. Tá? Então é um modelo bastante complexo. Tá? Ainda estava esquecendo, ainda tem a questão do equante ainda, que é mais um ajuste fino, né, com relação a velocidades constantes para você para conseguir dar conta dos resultados também. Tá? Então as tabelas eram as anotações e tinha que bater uma coisa com outra. A matemática tinha que estar de acordo com os dados observados. Tá? E lembrando que nessa época aí até só foi possível, chegando ali em Ptolomeu, que a matemática estava em desenvolvimento. Né? Desenvolvimento ao mesmo tempo que as observações eram feitas, os modelos eram planejados, né? Mas faltava às vezes matemática, e a matemática era criada e assim por diante. Tá? Lembrando que os números complexos, números negativos, a aritmética, a álgebra, demorou muito tempo. Se a gente olhar a história da matemática, a gente vai vendo que isso foi um processo, né? A evolução na Arábia, depois na Índia, depois volta. É uma evolução, não foi simples, né? Precisava de matemática também, né? E evolução disso aí. Ok? Então agora nós vamos para um simuladorzinho para entender um pouco melhor esse movimento, como que fica, tá? E das velocidades eu vou apresentar para vocês, vou deixar na descrição, depois nós vamos voltar nesse simulador na parte em Copérnico, né? No sistema cosmológico heliocêntrico, né? E nós vamos fazer esse debate entre esses dois modelos, por que um superou o outro e acabou se sobressaindo, tá? Então, adiantando aqui que esses modelos, eles em dados, o Copérnico usou as tabelas, usou os mesmos dados. Então, por dados experimentais, o Copérnico tinha os mesmos. Tá? As tabelas não eram as mesmas que eles usavam. Tá? Então, mas as explicações são diferentes, né? Para conseguir cada um obter o seu resultado. Tá?
Então vamos aqui. Esse daqui é o modelo que nós temos aqui, esse sisteminha. Observe simulador. Eu vou deixar na descrição depois para vocês fazer a observação. Aqui, ó, aqui você tem o Sol, né? Aqui está o planeta e a Terra, tá? Então vamos lá. A Terra, né? Aqui já tem as antigas Terra. Esse ponto aqui, esse aqui é o equante, tá? Tá o ponto equante daqui. Esse outro ponto aqui é o deferente, tá? Então são pontos um pouquinho diferentes um do outro aqui, né? Então vamos lá, vamos começar a nossa simulação. Olha só, aqui eu vou colocar um movimento um pouco mais lento. Vocês vão observando que esse é o movimento do planeta visto da Terra. Ele vai, e aqui está o movimento do Sol. Percebe que o Sol está andando sobre o zodíaco, né? Mais rápido, né? E aí o planeta anda um pouco mais devagar, e tem hora que o planeta ele faz um movimento ainda que é esse retrógrado, né? Esse movimento retrógrado. Isso aqui, os dados aqui é para o planeta Marte, mas você pode colocar outros dados aqui para os outros planetas, tá? E você vai observando, né, o movimento. Então da Terra aqui, você começa a observar da Terra onde que estão o Sol, né? Está apontando em que direção, né? Onde que está o Sol ao longo do ano, né? Ele está o movimento do Sol. E o movimento do planeta também, aqui no caso o planeta Marte. Tá? Ok? Bem, pessoal, então vamos por hoje, eu fico por aqui e espero que vocês pelo menos eu tenho colocado bastante dúvidas, né? Vocês tenham ficado mais curiosos para entender o modelo de Ptolomeu, né? E entender melhor, né? A astronomia, entender um pouco da época, né? Nós vamos continuar, né? Sobre esse assunto, né, dos modelos cosmológicos aqui. Nas próximas aulas nós vamos para o modelo de Copérnico, né, e estudando um pouco, nós vamos ter que colocar algumas variáveis para entender um pouco de astronomia da época, né, mas não dá de entrar muito com profundidade. Mas eu vou deixar aqui com vocês o link desse sistema aqui, que esse é um sistema muito bom, né, ele tem várias simulações aqui, do sistema solar, explicações, tá? Que você pode entender um pouco melhor. Tá? Na próxima aula e nas próximas nós vamos discutir um pouco mais a matemática desse negócio aí, para vocês entenderem o grau de dificuldade que estamos aqui, como que a gente usaria uma matemática mais de hoje, né, para entender o sistema de Ptolomeu principalmente. Tá? Nós vamos eu vou colocar algumas coisas aí, um pouco de Fourier e tal, né, dependendo do andar da aula, ok? Então, até uma próxima aula, pessoal. Um abraço.